Vamos fazer agora a prática do BB Cream Altos Fototipos. Vou passar a palavra para a Vanessa, que vai explicar passo a passo para vocês como que a gente vai fazer no laboratório de uma forma otimizada, totalmente a frio e fácil da gente reproduzir no dia a dia da farmácia, ok? Vanessa, a palavra é com você. Bom dia, pessoal. Eu sou a Vanessa Santos, trabalho no laboratório da Farm Special. E como a Sara já falou, a gente vai fazer a fórmula que já está disponível no site, é a 17010. E aqui eu já deixei preparado, né, a fase 1, que é com Pharmacolor Bronze, como ela comentou com vocês. Aí todos os ésteres, os óleos, a fase já está pré-dispersa. A gente vai colocar no agitador. Essa fase oleosa totalmente a frio, né, Vanessa? Totalmente a frio, não precisa aquecer. Fase oleosa, o Abil tá lá dentro, o Pharmacolor tá lá dentro, os ésteres, ok? Tudo que é fase oleosa tá ali dentro. Ela vai agitar e olha só como é importante a adição. A gente deixa uma agitação moderada. A fase aquosa também pré-dispersa já. Com cloreto de sódio, que a Sara comentou com vocês, para aumentar a polaridade da água. E é só adicionar aos poucos. Vai adicionando aos poucos. Lembrando daquele efeito esponja, né? Que o Abil, aos poucos, ele vai recebendo essa água e vai colocar para dentro, literalmente. Fase oleosa tentando ir para fora, fase aquosa tentando ir para dentro. Então, esse processo é lentinho, a gente tem que adicionar aos poucos, mas nada muito difícil. Dá para fazer base pronta também com a Abil? Dá, tá, pessoal? Dessa forma, como a gente vai fazer fase aquosa, fase oleosa normalmente, e a gente tem uma dica no final, que é justamente o aumento da viscosidade. Então tem um truque, é como se a gente fosse travar a viscosidade do Abil. Então, para quem vai fazer o Abil como base pronta, deixa ele molinho, adiciona os ativos, adiciona a hidroquinona, adiciona o ácido, ela é estável. E aí tem o truque no final, que é justamente travar a viscosidade. Isso a Vanessa depois vai falar direitinho no final dos processos. Então o Abil, gente, é muito legal. Ele é realmente um estômago de avestruz, vamos dizer assim. Ele aguenta tudo mesmo. E numa dosagem muito baixinha. Então você vai adicionando sua base pronta, deixa lá molinha com a Abil, adiciona os seus ativos, adiciona seu ácido, sua hidroquinona. E no final a gente trava a viscosidade com o turbo, ok? Mostra lá, Van. Aí aqui já tá pronto. Vertemos a fase. Aí isso mostra tá, Sara? Mostra a câmera aqui, Vanessa. Olha lá. Isso, tá molinho, né? Isso, então na farmácia, se vocês quiserem deixar a fórmula para adicionar os ativos, esse é o ponto certo. Antes de dar o turbo da viscosidade que a Sara comentou. Aí aqui agora eu vou adicionar a fase final, que é o Charcoal Powder. Que na verdade é a versão líquida, o WD VCB25, é o carvão EcoCert. É o carvão para o uso cosmético, que tem toda a padronização das partículas. É ele que vai dar o tom para altos fototipos, ok? Vejam que ele não é líquido, ele parece uma pastinha, um guache. Isso, olha lá.
ele chega a pingar, né? Então dá pra gente aí considerar líquido mesmo. A aparência parece no potinho de um guache. Ótimo. Ó, o pessoal que tá no live aí dá pra ver direitinho a Vanessa pingando na balança. Aí a gente volta para a agitação, moderada ainda, pro ativo incorporar. Aí vamos agitando até todo o pigmento incorporar na formulação. Já formou, né? Estão vendo lá? Já. Que bonita. E aí, se quiser uma base mais fluida, é só deixar nesse ponto. Aí, como a gente quer uma base mais viscosa, aí a gente vai aumentar a agitação, dá um turbo. E ele já incorpora. Rapidinho. Lembra que nós comentamos que o Abil ele tem meio que uma função de esponja, né? Ele está pondo a água para a fase interna e isso não é algo rápido, tá? Por isso que a farmácia vai, no caso, ó, pondo aos pouquinhos e agitação simultânea, ok? Para que essa fase aquosa realmente fique interna e a fase externa oleosa com principalmente o pigmento, dando fidelidade de cor. E é muito importante a dica para quem vai querer fazer do Abil uma base pronta, tá? Porque o que acontece? O Abil, você vai poder deixar o Abil como base pronta, mas não vai travar a sua viscosidade. Deixa ele molinho lá como base pronta na farmácia. Adiciona hidroquinona, adiciona o ácido, adiciona todos os ativos da formulação e aí vocês dão um turbo justamente para dar a viscosidade final. E aí a gente trava a viscosidade, ok? Essa dica é bem importante e a Vanessa vai mostrar na prática. Quanto maior for o negócio que gira, como chama? Exatamente, a viscosidade. Quanto mais rápido girar, aumenta a viscosidade. Exatamente. Mas não precisa, aí você corrige o pH depois? Pode já corrigir antes de agitar, fazer a agitação final. Então a correção de pH é antes de agitar. É na água. Exatamente, ok? Olha lá, mostra E pra câmera. como a Sara comentou, Você corrige o pH aí? deixar a fase líquida, né? Para quem quer deixar uma base pronta no laboratório, é só deixar assim para você poder adicionar os seus ativos, que é o que a gente vai fazer agora. A gente vai adicionar o WD-VCB 25 para adquirir a cor para peles para os fototipos mais altos. Olha lá. Ela tá mostrando pra câmera. Isso. É, mas não a tem gente- problema, mostra aqui também. Olha lá, Deixa ó. eu ver. Dá uma viradinha. Essa é a viscosidade final dele, já não vai... Para quem quer deixar a base pronta no laboratório para adicionar os ativos. Exatamente. Toque não, né? Aí a gente vai adicionar Agora, o que você vai fazer, Vanessa? Agora a gente vai adicionar o WD-VCB 25, 1% dele. É super fácil de pesar, de incorporar.
Aí é só voltar para o agitador. Manter. Você viu que o WD goteja realmente? Não é o carvão em pó que vai saturar aquela sujeira na bancada. Líquido goteja a partir do Pharmacolor bronze e a gente tonaliza, ok? Olha lá, ela já... Agora a Patrícia já está posicionada. A gente vai fazer agora a aplicação do splash. Vamos ver o splash agora? Vamos lá? Com Boa você, tarde. Patrícia. Boa tarde, pessoal. Então, eu sou a Patrícia Domingues. Eu vou continuar a prática aqui com a base emulsão Splash, que é aquela base que solta as gotinhas de água. Então, aqui mesma coisa, eu já deixei pesada a fase oleosa, fase 1, e fase aquosa, fase 2. Então, na fase 1, a gente já tem que é a fase oleosa, já tem o Abil EM 180. Vou deixar agitando essa fase para misturar bem a fase oleosa. Tem a Bio M180, Parafol 1297, Cosmacol OE, Maquibides 80, Fenoxetol, conservante e triglicérides de caprílico. Vou deixar agitando numa velocidade moderada. Tudo no começo vai ser nessa agitação moderada, tá? Então, eu dou uma misturada aqui na fase oleosa. Aqui na fase aquosa, fase 2, a gente tem a glicerina, cloreto de sódio, que é muito importante porque ele vai aumentar a polaridade da água e vai fazer com que as moléculas de água fiquem mais unidas dentro da micela. Tem o cloreto de sódio, o EDTA e a água. Já tá bem... A gente já misturou bem a fase aquosa. E aí, com a ajuda de uma pipeta, eu vou colocando essa fase aquosa aos poucos na fase oleosa. Por que tem que ser aos poucos? Porque se você adiciona de uma vez, ele vai separar. Então, você tem que esperar a reação acontecer. Viu que a quantidade de água que você está colocando, ele não está sendo suficiente para emulsionar? Aguarda um pouquinho. E na fase aquosa, já está com sal. É muito importante o sal aqui. Como a Sara já comentou, ele vai aumentar a polaridade da água e vai fazer com que as moléculas de água fiquem mais unidas dentro da micela. Aí, com a ajuda de uma pipeta, eu vou colocando a água aos poucos na fase oleosa. Isso numa produção em maior escala, em maior quantidade, dá pra gente fazer aquele filetinho de água no jarro, tá? Então tá lá o reator, tá lá o becker maior agitando, mas a gente faz aquele filetinho menor de água realmente tentando gotejar. É como se o Abil fosse pouquinho na formulação e ele está tentando pôr todo aquele volume de água para dentro. E não se preocupem, é extremamente estável. Tem pessoas que acham, porque é splash, que ele rompe gotículas na pele, isso não vai aguentar transporte, isso não vai aguentar o invase em mangueiras, por exemplo, quem é da indústria. E não é assim, ele é extremamente estável. Inclusive o splash na hidroquinona, o splash com ácido, dá certo, ok? A emulsão splash, ela é diferente no sensorial. Ela é muito leve, então a água vem à tona quando a gente está espalhando. Isso é muito legal e é super estável. Poxa, dá para fazer um splash de hidroquinona? Dá. Dá para fazer um splash com ácidos? A água vagarosamente, porque a gente tem menos Abil e mais água para a gente incorporar, tudo bem? E aí a gente trava também a viscosidade no final, dando um turbo que a Patrícia vai ensinar. O turbo aqui,
não pode, tem que ser essa agitação mesmo, porque se der o turbo aqui agora, ele vai pegar a viscosidade e essa quantidade de água que você tem que adicionar, você vai ter muita dificuldade para poder incorporar essa água. Mas isso aí, então, não dá pra deixar a base pronta, né, na farmácia? Tá. Eu vou explicar aí. Então, para quem quer deixar a base pronta e ir colocando ativo depois, quando eu terminar de adicionar água aqui, vai ficar tipo uma loçãozinha, vai ficar bem fluidinho. A hora de colocar ativo é essa, então você vai deixar a sua base assim, sem dar turbo, vai pegando aos poucos, colocando os ativos e dando turbo no final, porque deu turbo, é muito difícil você conseguir incorporar algum ativo aqui. E aí o legal da gente também comentar com o médico na visita, vocês perceberam que é 0,9% que a gente usa de cloreto de sódio? Gente, é uma água fisiológica, né? Então esse cloreto de sódio, para a gente aumentar a polaridade, para facilitar a entrada da água na micela, na verdade a gente está falando de equilíbrio fisiológico. Nossa água é um soro. É um soro. Olha aqui, gente, é um soro fisiológico, as gotículas de soro. Tá? Isso é muito bacana para reequilíbrio também, tá? Muita gente também tem dúvida se dá para tirar esse efeito splash. Dá também, aí você tem que ir ajustando a quantidade de abil e a quantidade de água. Aí como um creme normal. Isso, aqui a gente está usando 0,8 de abil, né, M180. Se você quiser diminuir esse efeito splash, você tem que aumentar a quantidade de abil e tentar aumentar um pouquinho da fase oleosa para tentar diminuir um pouco da fase aquosa. E aí você consegue tirar esse efeito de splash. É que aqui acontece assim, ele forma o splash porque as micelas aqui são muito grandes, se formam micelas grandes. Então, qualquer pressão que quando você aplica a pressão com a mão, solta essas gotículas. Então, se você diminuir a quantidade de água, você vai obter micelas menores. E aí vai diminuindo esse efeito. Isso é para os congressos que a gente vai e viaja, a gente participa, em Cosmetics Internacional, enfim, eles falam das emulsões quick breaking, tá? Então, quick break nada mais é tudo que a gente está chamando de splash, tá? Grande quantidade de água, baixa quantidade aí de fase oleosa e a água que vem à tona quando a gente espalha na pele. Esse é o quick break que nas FCS, nas Cosmetics ao redor do mundo sempre falam nas palestras e a gente tem com a Evonik através do Abil EM180. Gente, eu tô colocando a água aqui, quando vai chegando no finalzinho, parece que ele vai quebrar, vai perder estabilidade. Mas é normal, tá? Você vai colocando mais devagar no final e espera a reação acontecer, que ele vai pegar viscosidade, vai incorporar a água e ele fica estável, viu? As pessoas falam, poxa, Sara, será que num pumping, na hora da gente pôr um splash, num pumping, não vai dar aquela, né, a cuspida, né? Será que não vai dar o splash na hora? Não, você precisa realmente friccionar e dar aquelas batidinhas. A pessoa, na verdade, gente, na prática, é quando ela espalha que ela sente aquele deslize rápido. Quem que tá dando esse deslize rápido? É a água que está vindo à tona. Tá? O sensorial é muito refrescante. A Márcia perguntou, inclusive, será que uma pele oleosa pode usar a emulsão splash? Pode e deve, porque a pele oleosa, gente, ela tem um desequilíbrio do que? Na fase oleosa dela, mas pele oleosa também precisa de hidratação, também precisa de emoliência, tá? É extremamente possível a gente indicar também para pele oleosa. Então aqui eu já coloquei toda a fase aquosa e não dei o turbo ainda. Por quê? Tem muita gente que tem dúvida, eu quero deixar a base pronta, então a hora é essa, não dei o turbo, deixa a base pronta. Tá lá no potinho, no laboratório, como base pronta. Olha lá, mostra aqui. Olha lá. Aí vai colocando os ativos e deixa para dar o turbo no final da formulação.
Aqui vocês vão colocar o Nano Invent, todas as nanotecnologias. Aí a Márcia perguntou, Sara, pode pôr aqui o ácido cógico, o ácido fítico, o despigmentante? Pode. Aqui ele vai se encontrar, cada um vai no seu lugar, quem é mais lipossolúvel, quem é mais hidrossolúvel. E agora a Patrícia vai provar a viscosidade. Aí eu vou dar o turbo agora. Mais ou menos 1500 RPM. Aí depende, quanto mais turbo você der, mais viscosidade ele vai pegar. De repente, gente, um veículo especial para pele super ressecada, que precisa de um soro fisiológico, sabe? De repente vocês queiram fazer com uma fase aquosa termal. Não sei, gente, dá pra gente inventar várias coisas, tá? E é um sensorial diferente, não tem isso industrializado. Então aqui, ó, eu já dei o turbo, ele ficou bem viscoso. E aqui tá pronto, ó. Bem viscoso. Eu vou passar, então aqui eu coloquei um pouquinho, né, do creme. Tem vezes que você passa e você sente aqui, ó. Tem pele que você vê mais esse efeito, tem outras que não. É aquela, Mas dá... tá? Dá uma batidinha, Marcelo. Acho que pode tirar, né? Olha lá, olha lá. Já acabou. Aqui, ó. Viu aí a água que vem à tona? Pessoal, vamos encerrar então aqui o nosso live. Eu agradeço a todos que estiveram presentes, mas a Fabscat vai fazer sempre essas transmissões ao vivo, porque é muito importante a informação chegar primeiro, né? E você, da onde você estiver, tablet, celular, reunido a sua equipe, a gente vai fazer isso sempre. Beijo para todo mundo que esteve acompanhando com a gente, que insistiu aí, que permaneceu conosco, e até a próxima Special Meet. Muito obrigada.